Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. O nosso convidado de hoje é um homem que respira e vive o handball como poucos. Enquanto jogador, registou uma carreira com mais de 550 jogos e mais de 3.500 golos marcados. Uma marca histórica que soma jogos desde a primeira divisão portuguesa até aquilo que é considerado o maior palco, a Champions League. Além disso, soma passagens pelo Sporting e pelo Porto, onde ganhou 2 campeonatos e uma supertaça. Mas a maior casa deste atleta foi precisamente no Águas Santas, onde viveu em 16 das 24 épocas enquanto sénior. Hoje temos connosco Pedro Cruz. Não, mas olha, havemos de ir a um joguinho do Águas Santas. Parece-me um... É. O Sporting também costuma levar muita gente agora. O Sporting em modalidades, por acaso, tem um público muito fervoroso. Sabes que eles foram muitos anos sem pavilhão. E a partir do momento em que eles construíram o pavilhão, De repente. as modalidades, primeiro foram todas campeãs nesse ano. Que é uma coisa inacreditável. Tu constróis o pavilhão e as modalidades são todas campeãs. E eu joguei lá há muitos anos e já nessa altura eu sentia por parte dos adeptos a ansiedade de ter uma casa própria, porque eu jogava muitas vezes no Casal Vestoso, o futsal já jogava noutro pavilhão e no Dragão, por exemplo, eu sentia isso quando jogava lá. Eu jogava o hóquei, o basquete e o handball e as pessoas que entraram ao início da tarde para ver o basquete saíam de lá à noite até acabar o handball. E eles no Sporting sentiam essa falta. Muitos deles que nos acompanhavam queixavam-se que não conseguiam acompanhar as modalidades todas, porque às vezes... Uma era num pavilhão, a outra era no outro. E em horários tão próximos que tinham que optar. Ou para um ou para outro. E agora, primeiro, tem um pavilhão lindíssimo. E conseguiram mobilizar toda a gente. Os resultados, como é óbvio, ajudam. Eu joguei lá no domingo passado, às 7h30. Às 7. O jogo era às 6h30, só que nós atrasamos na viagem, passou para as 7. Pavilhão muito bem composto. E estamos a falar de um jogo que à partida não ia ter surpresa nenhuma. Mas mesmo assim os jogadores não conseguem faltar na bancada. Estava muita gente, é impressionante, muita gente. Mas olha, Pedro, vamos também aqui começando a olhar para o teu trabalho mais recente. Acabaste por pendurar, como se costuma dizer no futebol, das chuteiras. Neste caso, acabaste por fazer a tua retirada simbólica, primeiro no jogo contra o Vitória, na época passada, depois ainda com o Belenenses na última jornada, mas aí já fora, de uma forma diferente. Como é que está a ser este regresso, mas de uma forma diferente? Porque já não estás em campo, estás no banco. Não deixa de ser um bocadinho aquilo que também já me acontecia dentro de campo, ou seja, como central, eu tinha que estar constantemente a pensar no jogo. Um papel de líder. Também. Agora, fora de campo, tem dado um prazer diferente, porque acaba por ter uma preparação diferente para os jogos, de análises de vídeo, que já as tinha, mas era uma análise de vídeo preparada pelos meus treinadores. Neste momento também intervenho nessa fase de preparação do vídeo, de análise dos jogos das equipas com quem nós vamos jogar, mas tem sido uma fase muito positiva, eu acho, uma adaptação que para mim acabou por ser fácil, e era uma dúvida que existia, como é que me ia adaptar, como é que eu ia gerir todo este processo, mas até à data acho que está a correr muito bem. Já estavas, na altura em que anunciaste que ias terminar a tua carreira, já estavas ciente de que pudesse ser este o teu papel? Ou não esperavas que fosse tão cedo? Eu acreditava, apesar de não ter ainda nenhuma certeza, eu acreditava que este ia ser o caminho natural.
Agora, a minha decisão de deixar de jogar já estava pensada há algum tempo. Já não havia grandes dúvidas em relação a isso. Mas havia também dúvidas no clube onde pudesses seguir? A dúvida existiu sempre, até o Águas Santas me fazer a proposta. E eu também, para te ser sincero, eu também sentia dúvidas em relação ao futuro, porque existia um desgaste natural muito grande, não só físico, como também psicológico. São muitos anos, é uma exigência muito grande, e eu sentia-me cansado. E não sabia se esse cansaço era um cansaço só e apenas de treinos e de jogos, de desgaste físico também acumulado, ou se era um cansaço do desporto em si, de tantos anos a abdicar de fins de semana, muitas horas de treino, e havia essa dúvida. Mas assim que também começou esta nova época, percebi perfeitamente de onde é que vinha o cansaço todo. Deixando também agora, puxando aliás a fita atrás, vamos voltar ao teu início. A verdade é que tu tens aqui uma coisa para nos dizer, que é, porque é que deixaste futebol? Porque começaste no futebol, antes do handball, e como é que foi o teu primeiro contacto do handball e porquê esta modalidade? O futebol foi fácil e muito rápido. Pequenino, gordinho, arrumado logo. Arrumado. Era para a baliza. Era para a baliza, no meu caso foi logo para a defesa, e não tinha, na altura, não tinha muita aptidão para o futebol. Também acabou por ser um processo quase natural, porque o campo de futebol, a minha casa na altura fazia costas com o campo de futebol, ou seja, eu passava lá a vida a jogar. Com os meus amigos, estava sempre lá enfiado, e acabou por ser natural e eu acabar por experimentar. O handball surge através de um amigo que jogava, convidou-me a experimentar, aliciou-me com uma viagem à Madeira de um torneio e foi um bocado por aí, mas sem conhecimento nenhum sobre a modalidade, sem conhecimento nenhum de regras, de nada. E como é que foram esses primeiros passos? Como é que recordas? Foi complicado adaptar-te ao handball? Foi complicado conhecer a modalidade ou sentes que foste muito prático? Não. Foi complicado. Acho que o que me manteve na modalidade e na Académica de São Médio, que foi onde eu iniciei, até foi mais o grupo de amigos que encontrei lá, até porque nós andávamos todos na escola em São Médio. A maior parte deles jogavam lá e numa fase inicial, em que eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia regras, não tinha coordenação nenhuma, acho que foi esse grupo de amigos que me fez manter e depois, claro, evolui naturalmente. Depois desse início, acabaste por ter uma formação dividida entre a Académica de São Mamede e também Boa Vista, antes disto de rumares ao Águas Santas. Como é que foram estes primeiros passos a um nível mais sério e quando é que tu sentiste o primeiro choque de ui, calma que eu posso ser aqui qualquer coisa? Quando eu saio da Académica de São Médio, eu não sei como é que está agora a questão das transferências na formação. Na altura era preciso os clubes, no caso do Boa Vista, o Boa Vista teve que pagar a minha formação. E se eu fosse internacional, ainda acrescia mais um valor dos anos de formação para pagar a Académica de São Médio. Eu já tinha recebido algumas propostas na altura, não havia clube nenhum que assumisse essa transferência e o Boa Vista foi o único clube que prontamente disse que pagava. Não estou com isto a querer dizer que eu fui para o Boa Vista só por essa questão, porque não foi só essa questão, mas a verdade é que também contribuiu muito para a minha decisão. E, claro, apanhei uma realidade completamente diferente do que vivia na Académica de São Médio. O tal choque que tu falaste, acabei por senti-lo no Boa Vista, mas acho que quando chego ao Águas Santas, 3 anos mais tarde,
é quando eu levo esse tal choque que tu falas, de realidade, de rigor, de disciplina, a pressão por atingir certos objetivos. Aí sim, já foi diferente, mas volto a dizer, quando me transferi para o Boa Vista, infelizmente já apanho o Boa Vista numa fase menos positiva, sinto na mesma essa diferença, que era muito grande para a Académica de São Médio. Andando também, depois, mais uns anos para a frente, tens, diria que se calhar, a tua primeira grande transferência, não querendo desvalorizar também essa saída da Académica de São Mamede para o Boa Vista e depois também a ida para o Águas Santas. Aos 24 anos chegaste ao Sporting, na altura também com um jovem Portela, que agora está contigo no Águas Santas. Tu na equipa técnica, ele ainda enquanto jogador, também é um Janito mais novo. Como é que foi nessa altura a ida para Lisboa? Porque eu sei que tu também és uma pessoa muito nortenha e muito aguerrida a esta zona do Norte. Foi um processo de adaptação que se calhar acabou por demorar mais do que aquilo que eu estava à espera. E entro num clube em que o único objetivo é ganhar. Entro numa equipa que já vinha de há alguns anos, todas as épocas, a contratar vários jogadores para tentar atingir esse tal objetivo do título. Muitos jogadores novos, uma adaptação complicada para mim, sendo que é a primeira vez que saio de casa do Norte, vou para Lisboa e sinto quase imediatamente a pressão de jogar num clube da dimensão do Sporting, porque os resultados não aparecendo, torna-se tudo muito mais complicado no dia-a-dia. A pressão, tu sentes que tens que dar a volta o mais rápido possível aos resultados e, apesar de ter 24 anos, era um miúdo. Foi aí que sentiste difícil. Pressão? Foi aí que percebi que aquilo era o meu trabalho e que tinha que ser visto como um trabalho. Tinha que me dedicar, não que não o fizesse, mas de uma forma diferente. E nesse sentido, se calhar o Sporting foi o clube que me deu a real noção do que era ser profissional, do que era olhar para uma modalidade que eu adorava e que adoro, como uma profissão. Se não me pagassem, eu provavelmente tinha continuado a jogar. Não sei se a este nível, porque isto implica muita coisa, mas eu provavelmente ia continuar porque adoro a modalidade. Encará-la de uma forma profissional, tenho noção que foi o Sporting que me deu isso. Ou seja, também sentes que a partir desse momento, se calhar, não querendo dizer de alguma maneira que não te dedicavas, porque claramente que o fazias, sim, mas sentes que a partir desse momento a dedicação foi outra? Foi outra, completamente. A noção de tu tens que... Nós treinávamos 2 vezes por dia e eu tinha perfeita noção que eu não podia treinar bem de manhã e depois à tarde podia já estar menos bem um bocadinho. Não, eu tinha que estar muito bem de manhã, tinha que estar muito bem à tarde e no dia a seguir igual. Era o meu trabalho. E isso fez... Isso, eu tenho noção hoje que talvez esse processo de aprendizagem fez também com que eu jogasse até tão tarde. Porque, como te disse, apesar de ser uma modalidade que eu gosto muito, encará-la como uma profissão ajudou-me a manter o nível que mantive durante tantos anos e a jogar até tão tarde. Ou seja, podemos agradecer esta longevidade de carreira ao Sporting em certa parte. E também a todos os clubes, porque todos eles contribuíram bastante em todo este processo, mas, como disse, a noção de profissionalismo e de encarar o handball como uma profissão foi no Sporting que ganhei essa consciência. Depois, acabaste, depois de 2 épocas, por voltar ao Águas Santas. Sim. O que é que te fez voltar ao Águas Santas? Foi por já conheceres os cantos da casa? Não, na altura eu quando saí do Sporting
venho para o norte, acabo por vir para o Águas Santas, mas regresso ao norte por questões familiares. E naturalmente, eu tinha estado 2 anos no Águas Santas, sempre com uma excelente relação com toda a gente, de treinadores, de direção, e naturalmente essa oportunidade surgiu. Eu acabei por vir morar também para Águas Santas, por isso conciliou-se tudo. Juntou-se o útil ao agradável. Sim. Sim. E sendo que, se tu tirares o Porto, o Futebol Clube Porto na Zona Norte, tens o Águas Santas, o ABC também, clubes que te permitem lutar por os lugares cimeiros da tabela. Porque depois é complicado, a partir daí os outros clubes têm maior dificuldade. Por isso. Ou seja, também a partir desse momento em que também te viste como profissional da modalidade, quando passaste pelo Sporting, a partir daí, na tua cabeça, competições europeias e a luta por campeonatos era uma coisa que estava sempre ali como objetivo. Sim, sempre tive esse objetivo. Tinha noção que jogar no Águas Santas me colocava numa posição um bocado mais afastada dos títulos, mas tinha sempre tive os meus objetivos pessoais, apesar de ser um desporto coletivo. Acho que é fundamental todos os atletas terem, porque eu, como costumo dizer, é um desporto coletivo, mas quando tu fores negociar o teu contrato, vais sozinho, não vais com a equipa atrás. E por muito que as coisas até possam não correr bem durante esse ano, ou durante 2 épocas no clube, se o teu rendimento for aquele que tu estás à espera e que o clube espera de ti, vai ser mais fácil tu renovares e tu teres propostas. E eu sempre fiz isso, sempre tive os meus objetivos pessoais, sempre lutei por eles, nunca esquecendo a parte coletiva e os objetivos do clube, obviamente. O Águas Santas dificilmente iria lutar por um campeonato nacional, mas havia sempre a questão da Taça de Portugal, havia sempre a questão das competições europeias, e isso para mim era uma motivação. Querer levar o clube onde eu estive várias vezes em finais da Taça de Portugal, que infelizmente nunca vencemos nenhuma, a participar nas competições europeias. Ou seja, quando regressei ao Águas Santas, tive noção que ia para um clube que iria ser muito complicado ganhar um campeonato nacional, mas que, no entanto, me permitia lutar noutras competições. Depois foram 12 épocas consecutivas no Águas Santas. Não te cansaste daquela casa e muito bem. Mas há aqui um detalhe. A meio, tiveste ali uma chamada para um estágio da seleção, onde, aliás, chegaste a disputar 2 amigáveis contra a Tunísia. Como é que foi, ainda que de forma não oficial, como é que foi representar a seleção de Portugal? Sempre foi um objetivo. Eu fiz parte de todas as seleções jovens e depois acabei por ficar afastado durante, na minha opinião, demasiado tempo. Foi um processo difícil, foi um processo em que eu tive que ganhar consciência que já não dependia mais do meu trabalho, porque é difícil quando tu atinges números como eu atingi e mesmo assim não tens essa oportunidade. É difícil tu olhares para as convocatórias e veres jogadores que não estão a ter o rendimento que tu estás a ter, e é difícil para nós jogadores não perceber como é que nós não estamos lá. A partir do momento em que eu também ganhei consciência e pus um bocado de parte essa luta de quase a todo custo querer ir para a seleção e representar o nosso país, quando essa convocatória chegou, eu acho que acabei por ter noção, logo na altura, que aquilo se calhar era mais uma convocatória para calar alguma imprensa, alguns comentários, porque já existia na altura. Toda a gente questionava o porquê de eu não ser chamado, e como foram 2 jogos particulares, acho que, na minha opinião, e também já passaram muito tempo e eu também já o assumi publicamente algumas vezes,
Acho que foi mais para calar alguma imprensa do que propriamente para me dar uma oportunidade. Por isso eu também estava tranquilo em relação a esse assunto. Sentes que estiveste perto de um sonho, por assim dizer? Não sinto que estive perto desse sonho, porque, como te disse, tive consciência na altura que aquilo não era uma oportunidade para mim. Era uma convocatória apenas para 2 particulares. O que acabou por ser uma bela oportunidade, já depois de uns anos, foi mesmo aos 37 anos. Sim. A chamada para o Porto, Sim. Foste oficializado nos Dragões, tiveste a oportunidade não só de ganhar 2 campeonatos, como também uma supertaça, jogaste Champions. Como é que foi esta fase? Foi o realizar de um sonho, como estávamos a conversar antes do início da entrevista. Com o avançar dos anos, a ideia de tu poderes concretizar esses sonhos, esses objetivos, tu sentes que cada vez começas a ficar mais afastado dessa realidade. E quando o convite surgiu, é uma oportunidade única na vida de qualquer atleta, muito mais para um com 37 anos, mais perto do fim do que propriamente do início. Foi o realizar de vários sonhos, foi poder viver tudo aquilo que eu sempre quis, jogar jogos de Liga dos Campeões, disputar jogos contra equipas e jogadores que habitualmente só via em casa, na televisão, e poder ter ajudado o Futebol Clube Porto a atingir os objetivos foi muito gratificante. Como é que foi para ti jogar contra clubes como o Barcelona, como o PSG? Estar naqueles pavilhões que normalmente eram os pavilhões que até poderias ver pela televisão. No início foi complicado, porque eu senti isso durante muitos anos no Águas Santas. Os jogos disputados, a nossa margem de erro é menor. Ou seja, tu tens que falhar o mínimo possível para conseguir vencer ou disputar esse jogo até ao fim. A Liga dos Campeões, raros jogos são aqueles que tens alguma margem de erro. Nós não tínhamos essa margem de erro em nenhum jogo. Nós tínhamos perfeita consciência que para vencer os jogos da Liga dos Campeões quase que não podíamos errar, porque do outro lado existe muita qualidade. Nós disputamos jogos contra equipas que estão mais do que habituadas a jogos de Liga dos Campeões, algumas delas, como disseste, o caso do Barcelona, a disputar a Final Four da Liga dos Campeões, a conquistar a Liga dos Campeões, e nós termos a oportunidade de jogar e de vencer alguns desses jogos contra excelentes equipas. Chegaste a ganhar ao Dinamo, por exemplo, se não estou em erro? Dinamo, ganhamos ao Kielce em casa, empatamos com o Barcelona, que foi um mau resultado. E isto... Relativamente ao desempenho do jogo? Exatamente. Se umas horas antes do jogo nos dissessem que nós íamos estar a ganhar ao Barcelona por 6 ou por 7, já não me recordo. Não que nós duvidássemos do nosso valor e da nossa capacidade, porque isso nunca senti em nenhuma equipa como ali no Porto. Nós tínhamos noção do poderio das outras equipas, das dificuldades das outras equipas, mas também não sentíamos que o jogo estava perdido antes dele começar. No entanto, era um Barcelona, e estares a ganhar por 6 ou por 7 como nós tivemos, e chegares ao final do jogo e empatares um jogo contra o Barcelona, é daquelas que dói. E olhares para o teu balneário e veres uma equipa frustrada, diz muito do ambiente e da crença que existia ali. E só assim é que também conseguimos obter esses resultados e ganhar, no meu caso, ganhar 2 títulos em 2 anos muito, muito equilibrados, com o Sporting já a crescer bastante. Acho que isso fez toda a diferença. Também novamente naquela margem de 2 anos, começaste a tua carreira com 2 anos no Águas Santas, também Sim. foste 2 anos para o Sporting, passaste 2 anos agora no Porto.
Voltaste para mais 2 anos de Águas Santas. Sim. E há aqui uma particularidade que eu achei muito curiosa, que é, quando tu foste para o Porto, ainda tinhas contrato na altura com o Águas Santas, mas sabendo a equipa da tua vontade e dos teus objetivos, eles deram-te luz verde para essa saída. Sentes que o teu regresso foi quase que devolver a confiança que eles tinham depositado em ti nesta saída? Não teve a ver com isso. Eu acho que a minha relação com o Águas Santas foram muitos anos no clube. E eu acredito que esta relação correu tão bem ao longo de tantos anos, porque houve sempre alguma cedência das duas partes. Houve anos em que o clube teve que fazer um esforço para me manter, e houve anos que eu também tive que fazer algumas cedências para poder ficar. Houve sempre uma excelente relação entre mim e a direção do clube, toda a gente do clube. Naturalmente, com o passar dos anos, ficas com uma relação diferente, é natural. O meu regresso acaba por ser natural, até porque eu sabia que ia acabar por deixar de jogar, e se fosse possível deixar de jogar a ajudar um clube que tanto me deu durante toda a minha carreira, era o ideal. Não regresso com um sentimento de dívida para com o Águas Santas, e mesmo que não tivesse regressado ao Águas Santas para terminar a carreira, não ia ficar com esse sentimento de dívida. Acho que ao longo da minha carreira e dos anos em que lá joguei, sempre fiz questão de ajudar o clube e dar o melhor de mim para ajudar o clube também a atingir os objetivos. O meu regresso acho que acaba por ser um regresso natural. Felizmente, houve interesse também por parte do Águas Santas, o que facilitou, mas encaro como um regresso natural. Sentes que o Águas Santas é quase que já intrínseco na tua essência enquanto, neste momento, ex-jogador e também como profissional do handball? Sim, é natural. Foram muitas épocas ligadas ao clube. É difícil falar de mim e não me associar ao Águas Santas. Da mesma forma que, se falarem do Águas Santas, é difícil o meu nome não surgir. Foram muitas épocas ligadas ao clube. Vejo isto como uma situação natural, uma coisa muito positiva. Aliás, dos teus 24 anos enquanto sénior no handball, 16 foram passados precisamente no Águas Santas. Lá está, em maio deste ano, acabaste por te retirar. Sim. Sentes que foi um sabor agridoce quando te despediste em casa, mas com uma derrota apenas por um golo? Eu não consigo sentir esse peso negativo na minha despedida. Não... Foi muito mais do que isso, do que um resultado. Foi claramente. O nós termos falhado desportivamente não foi nesse jogo. Não foi na derrota em casa com o Vitória de Guimarães que nós hipotecamos a nossa época. Nós hipotecamos a nossa época logo no início do campeonato, quando perdemos pontos onde não devíamos ter perdido. Depois, com o passar do tempo, a equipa também começa a crescer, os resultados começam a aparecer, mas já não o suficiente para numa fase dar a volta, em que não tínhamos margem de erro nenhum. Já andávamos a correr atrás do prejuízo. E se isto acontece num jogo de uma hora, em que se tu começas a perder por 4, 5, 6 golos e depois andas a correr atrás do resultado e a recuperar, é muito complicado chegares ao fim e venceres esse jogo, mesmo que recuperes essa diferença, porque é um desgaste muito grande psicológico. Porque tu sabes que tens que recuperar. Fazer isto durante tantos meses como nós fizemos a época passada, porque muito cedo perdemos pontos que não devíamos ter perdido. Apesar de conseguirmos depois chegar
à fase final do campeonato, com a possibilidade de um lugar para as competições europeias, nós também tínhamos noção que já andávamos a lutar há muito tempo. O jogo do Vitória de Guimarães, não sei se por ter sido a minha despedida, mas não consigo colocar um peso negativo nesse jogo ou nesse resultado. Numa entrevista disseste que precisamente nesse jogo, em momentos mais descontraídos, olhavas para a bancada e vias em todos os lados uma cara conhecida também para te apoiar nesse momento de despedida. Qual é que foi a cara que dirias que se calhar mais te surpreendeu por não esperares que estivesse ali? A cara ou caras até? Foram caras, foram os meus colegas de equipa do Porto. Eu não queria estar a destacar ninguém e nem estar a desvalorizar todas as pessoas que foram ao pavilhão nesse dia para se despedir de mim enquanto jogador. Mas eu sabia que eles jogavam no Dragão contra o Benfica, se não estou em erro. Eles jogaram umas horas antes de mim e achava pouco provável eles a seguir a um jogo do Benfica aparecerem no Águas Santas, e sensibilizou-me bastante e marcou-me bastante, mas também acho que acaba um bocado por refletir os 2 anos que eu tive no Futebol Clube Porto e a relação que eu criei durante esses 2 anos, não só com eles, os jogadores, mas foram as pessoas que mais me surpreenderam. Depois de 573 jogos, mais de 3.800 golos, pelo menos isto segundo os dados que o 0-0 conseguiu arrecadar. Claro que ainda falta tudo aquilo que fizeste durante a formação e até os teus primeiros 2 anos, se não estou em erro, enquanto sénior, acabaste mesmo por retirar-te. Sentes que faltou alguma coisa? Ou cumpriste tudo? Não, faltou ganhar um título pelo Águas Santas. Faltou ter muito mais internacionalizações do que aquelas que tive. No entanto, não acho que isso afete em nada todo o meu percurso, do qual eu me orgulho bastante. Apesar de que a parte competitivo começou, ia sempre faltar alguma coisa. A parte das internacionalizações, pronto, é uma coisa que já tocaste e também já não dá para dar a volta, mas a verdade é que agora, enquanto adjunto do Águas Santas, ainda vais a tempo de vingar esse objetivo de conseguir um título, não enquanto jogador, mas enquanto parte da equipa técnica. Achas? Faz parte dos meus objetivos. E queria-te também perguntar, ainda é muito cedo para falar disto, porque ainda agora começaste enquanto adjunto, ainda estás a dar os primeiros passos, mas imaginas-te na possibilidade, na eventualidade de seres o treinador principal num futuro mais longo? Naturalmente, isso vai acabar por acontecer. Eu tenho noção disso. Eu precisava também de perceber se a minha fadiga era só fadiga de muitos anos ligados a uma modalidade enquanto atleta, o cansaço de treinos e de jogos. Eu precisava de perceber de onde é que esse cansaço vinha. Se era uma saturação da modalidade em geral ou se era só de treinos e de jogos. Neste momento eu tenho perfeita consciência que isso vinha só de treinos e de jogos e do desgaste e das dores no corpo e de também sentir que já não era capaz de fazer o que fazia quando eras mais novo, há 4, 5, 6 anos atrás. Não é um passado assim tão longínquo, eram 4, 5 épocas atrás, mas a realidade é que já não era o mesmo jogador, já não conseguia fazer as mesmas coisas e precisava de perceber de onde é que esse cansaço vinha. Neste momento eu tenho a certeza de onde é que ele vinha e tenho a certeza também que o meu futuro irá passar como treinador principal. Neste momento tenho muito para aprender, muito, porque apesar de ter estado ligado à modalidade muitos anos, o papel do treinador é sempre muito diferente. É muito diferente, tens muita coisa para gerir.
o meu papel durante muitos anos dentro de campo era neste momento tenho outras preocupações, tenho que gerir outras coisas, e lá está, e sou treinador adjunto, é quase um apoio ao treinador principal. Agora sendo treinador principal ainda mais. Exatamente. Agora encaro isto como se estivesse a iniciar novamente na modalidade, num papel diferente. Estou a fazer a formação toda outra vez. Aproveitando também este final de entrevista, qual é que foi a coisa que mais te surpreendeu nesta troca do campo pelo banco? Surpreendido em que sentido? Em que as diferenças que eu estou a sentir neste momento, ou seja, as expectativas que eu tivesse criado na minha mais cabeça. da expectativa que tu achavas daquilo que era o papel de um adjunto e daquilo que realmente estás a fazer. E já tive a oportunidade de o fazer, fiz questão de o fazer, de agradecer ao Marco, que é o treinador principal do Águas Santas, toda a liberdade, confiança e a ligação que nós os dois temos, em que acreditamos e confiamos um no outro. E para mim foi muito importante sentir da parte dele esta confiança, de não me colocar à parte em assunto nenhum, em momento nenhum de um treino ou do jogo, e fazer-me sentir que a minha opinião é válida. Ou seja, eu posso estar a ver uma situação em que ele vê de uma forma diferente da minha, e eu, quando partilho a minha opinião, eu nunca sinto que a minha opinião é desvalorizada por parte dele. E isso ajudou-me bastante. Aquilo que não é que me tenha surpreendido, mas talvez a situação que antes da época começar me estava a incomodar mais era esta transição numa equipa em que eu, 2 meses antes, era colega de balneário da maior parte deles. Ou seja, a relação com os jogadores. Não queria, de forma nenhuma, estragar a relação que existia, porque felizmente nós tínhamos, o ano passado, a época passada, um excelente balneário, com muito bom ambiente, em que toda a gente estava bem. E eu, fazendo esta transição, como é óbvio, há situações que têm que ser cortadas, tem que haver ali uma separação, e foi um processo tão natural e um respeito mútuo tão grande, naturalmente, desde o início da época, que também me ajudou a sentir-me mais confortável. E se calhar isso sim era a situação que mais me preocupava. Como é que eu ia lidar agora, num papel diferente, com antigos colegas de equipa, sendo que alguns deles são meus amigos, e como é que essa relação ia ser gerida. Felizmente correu tudo muito bem e continua a correr, e espero que assim seja durante muito tempo, mas era o que mais me incomodava. Agora também, depois de saber qual é a maior diferença entre a tua expectativa e aquilo que realmente se aplicou, vou dar aqui espaço à rubrica final. Há pouco eu dizia, Pedro, que tinhas feito 573 jogos, marcaste um total de 3.875 golos. Eu até digo devagar, porque realmente é um número daqueles difíceis de gerir. E é o seguinte, eu estive a fazer muitas contas e consegui descobrir em que jogo, em que época, qual o resultado e contra quem é que tu marcaste o gol 500, o gol de 1000, o gol de 1500. E quero desafiar-te aqui uma coisa, que é, quero que tu tentes apostar, tentes descobrir onde é que tu estavas quando marcaste cada um destes. É certo que o primeiro pode estar assim um bocadinho mais despistado, o primeiro, que neste caso seria o gol de 500, mas a partir daí também te podes encaminhar um bocadinho, se calhar tendo em conta que tu fazias entre 100 a 300 gols por época. Queres começar? Vamos ao gol 500. Quando é que tu achas que pode ter sido? Gol 500.
Estamos a contabilizar só os anos de sénior. São os anos de sénior. Gol 500 provavelmente no Sporting. Não? Águas Santas. Época Antes de ir para o Sporting? 2011, 2012. Foi num jogo, aliás, Águas Santas, em casa, contra o ABC. Marcaste 5 golos e venceram pela margem mínima 17-16. Recordo-me desse jogo. Isto a 7 de dezembro de 2011. Recordo-me desse jogo. Por ter havido tão poucos golos. E esse resultado, hoje em dia, é um resultado ao intervalo de qualquer jogo. E como é que se explica também este resultado? Já na altura, lembro perfeitamente. Ninguém sabia explicar. Não, ofensivamente foi um jogo tão fraco, e existia como sempre existiu, e hoje continua a ser assim. São duas equipas que lutam pelo mesmo objetivo. Não é que exista o medo de defrontar a equipa no sentido de não errar, mas existe sempre uma preocupação acrescida, porque é natural, com duas equipas tão parecidas e a lutar pelos mesmos objetivos, a equipa que menos errar vai ser a equipa que vai vencer o jogo à partida. E estavam duas equipas quase a jogar na retranca. Parecia que ninguém queria marcar golos. Pronto, sabendo que o teu gol número 500 foi na época 2011-2012, quando é que tu achas que pode ter sido o 1000? Acredito que no meu regresso ao Águas Santas, depois de passar pelo Sporting. 2013, 2014, precisamente. Foi num jogo, desta vez, a jogar fora, contra Passos Manuel. Ficou 26-32. Sim. E tu, nesse jogo, marcaste 13 golos. Isto já também no final do ano, 16 de novembro de 2013. Continuamos agora para o 1500. Passamos de 13-14 para 16-17. 15-16, foi antes. Passamos para 7 de outubro de 2015, um jogo em casa. Voltamos a jogar em casa do Águas Santas, numa recepção ao FAF. Sim. Ficou 29-28, mais um jogo pela margem mínima, e novamente voltaste às duas casas de golos, marcaste 12 golos nesse jogo. Depois de 15-16, passamos ao gol 2000, que foi... Eu acho que isso vai ser sempre de 2 em 2 anos, porque há aí uma fase... Olha que não sei. Há aí uma fase que eu... Há aqui uma fase que tens muito boa. Eu marco muitos golos. Muitos. E eu tenho noção que andava a marcar mais de 500 golos, se não estou em erro, de 2 em 2 anos. Sim, isso de certeza. Acho que a tua maior época, e aliás até posso consultar aqui muito rapidamente, é precisamente no Águas Santas em 2017-2018, tu marcas 396 golos. Isto é um absurdo, ou seja, para quem não acompanha tanto handball, até pode se calhar pensar que está dentro da média, mas não, isto é absurdo. Não. Eu tenho noção que tive uns anos seguidos em que, como te estava a dizer, de duas épocas eu atingia mais de 500 golos. Mas, continuando também, então, Sim. gol 2000. O último tinha sido em 15-16. 15-16, 17-18. Exatamente. Foi num jogo a jogar na Madeira. Sim. Também, mais um jogo que ganharam. Até o momento, ganhaste todos os jogos em que foi 500, 1000, 1500. Ganhaste tudo. Já agora, também, uma condição. Tu sempre a jogar a titular. Marcaste 9 golos e ficou 30-27. Isto a 1 de novembro de 2017. Ou seja, completaste até o momento todas estes objetivos, por assim dizer, estas marcas, no final do ano. Passamos, então, depois de 17-18, vamos passar para o 2500. Quando é que tu achas que foi? Tu aqui estavas ao rubro. 17-18, eu agora não consigo ter bem noção, mas... sei lá, 19-20. Não, foi precisamente na época a seguir, 18-19. Nem precisaste de duas épocas. Foi este, à diferença dos outros, já no início do ano seguinte, ou seja, foi a 30 de janeiro de 2019. Mais uma vez, volta a haver a inversão. Foi casa fora, volta a ser em casa, numa recepção ao Belenenses.
e foste titular, marcaste 9 golos numa vitória por 28-25. Passamos agora ao golo 3.000, já só faltou 3.000 e 3.500, isto também não vai muito mais. Eu, se calhar, vou dizer que foi na época seguinte, porque eu tenho ideia que foi nesses anos em que marquei mesmo muitos golos. Por acaso foi na 2021. 2021. Foi 2 épocas depois. Deste registro inteiro, é o único ano em que não estás no Águas Santas. Foi quando estavas... aliás, aqui estavas no Águas Santas, Sim. aliás, desculpa. Foi novamente também a jogar fora, ou seja, mantém-se o registro. Marcaste 6 golos numa vitória por 27-22 ao Povo. E agora sim, vamos ao 3.500, que é o fecho. A ter sido agora no final da minha carreira, no ano antes de eu terminar. Aliás, não. Não. Ainda é quando estás no Porto, Ainda ou é, seja, 2 sim. anos antes, a jogar, agora já saindo desta regra do casa fora, foi a jogar fora, em Belém, marcaste 3 golos numa vitória por 35-27. Há aqui 2 curiosidades. A cada 500 golos, apenas o 3.500 é que não foi com o Águas Santas. Sim. Também diz aqui muito de toda esta carreira e da união, claro, ao Águas Santas. E depois é que ganhaste sempre. Não houve uma única derrota nestes não fazia a mínima ideia. Não fazia mesmo. Nunca ninguém me tinha feito essas perguntas, eu não tinha noção. Confesso que tive de andar com a calculadora para trás e para a frente. Mas pronto, ficas aqui também com uma ideia bonita de quando é que foram os patamares, de quando é que chegaste ao 500. Pensavas que tinha chegado um bocadinho antes, mas acabaste por chegar até um bocado depois. Sim. E há outras épocas em que tu se calhar pensaste, mais 2 épocas, e não, se calhar foi logo a seguir. Eu tenho noção que tive uns anos seguidos que marquei realmente muitos golos. Por isso a minha dúvida aí nos 2.500, 3.000, porque foi realmente atípico. Foram épocas muito produtivas. Foram. Mas pronto, olha Pedro, só me resta agradecer-te por estás aqui connosco. Foi um gosto receber-te. Igual, obrigado. Vamos também dar assim final a este episódio de Podcracks. Não se esqueçam, todos os domingos estamos aí com um novo episódio, novos convidados. E não se esqueçam também de subscrever o canal no YouTube e também de seguir o Cracks.pt nas nossas redes, quer seja no TikTok, quer seja no Instagram.